é um quadro novo chamado PME, Porto Me Ensina. Como é que surgiu esse quadro? Cara, é assim, muitas vezes eu recebo perguntas no WhatsApp, no Telegram, no Direct, em grupos do Facebook, em algumas lives e até em algumas palestras das quais eu não tenho tempo ali suficiente para responder. Então, no WhatsApp eu até respondo, no Direct eu até respondo, no Telegram também, nos grupos. E uma coisa que eu percebi foi o seguinte, não sei se você sabe, mas eu sou professor de formação, minha primeira formação foi pedagogia, eu sou professor e tudo mais. E a gente, enquanto docente, a gente tem uma técnicazinha, pelo menos eu uso, tá? Não sei se algum outro professor usa, enfim, que eu acredito ser valiosa, tá? Que é aquela questão assim, a minha dúvida pode ser a sua dúvida. Aquele meu questionamento que eu tô ali quietinho, alguém perguntando, pode ser meu questionamento também. E o que é legal, o aprendizado, em muitas ocasiões, eu não acredito nessa parada assim de que eu aprendi um negócio e não vou mais olhar nisso. Eu acho legal a gente revisar, eu acho legal a gente ver o ponto de vista de outras pessoas. Não quer dizer que aquilo que eu falo sobre negócios, sobre vendas é total verdade, na verdade absoluta. Eu gosto de ouvir outras pessoas falando sobre negócios também, que isso aprimora também o meu ponto de vista e também a forma como eu ensino isso para as pessoas. Então a gente pensou nesse quadro chamado PME, Porto Me Ensina. E como é que vai funcionar? Normalmente eu vou responder algumas perguntas aqui que me chegam desses canais, como eu falei. Nada impede de você também responder, de me enviar aí as perguntas. Idealmente, nós pensamos em colocar esse quadro exclusivamente no YouTube, ali, fazer uma live pelo YouTube, por a gente acreditar que a distribuição fique melhor, né? A live já ia ficar ali gravada, bonitinho. No entanto, o YouTube ele tem uma regra, enfim, em que ele só permite fazer live pelo smartphone quando nós atingirmos 1.000 inscritos. Até então nós estamos com 418 inscritos, então para você que ainda não se inscreveu, vá lá, me pede o link aqui, vá lá, nos ajude a chegar aos 1.000 inscritos, que a gente entende que é a melhor forma de colocar esse conteúdo para você, ok? Mas de qualquer forma vai rolar aqui no Instagram, aqui a gente não está, de certa forma, colocando nenhuma barreira. Idealmente seria no YouTube, mas vamos lá fazer, ok? Então a primeira pergunta, pessoal, que me chegou, que eu achei interessante colocar aqui, foi o seguinte. Bruno, eu estou pensando em abrir um restaurante, eu quero ter um negócio nesse segmento. O que você acha? Você acha uma boa? Mais ou menos assim a pergunta chegou, tá? E o que eu respondi para a pessoa, eu vou responder aqui para você também, que pode ser, né? Que você esteja pensando em abrir um negócio e nesse segmento de gastronomia. A minha sacada é o seguinte, é interessante você pensar antes de começar o seu negócio e de fato fazer um planejamento detalhado, minucioso, porque de certa forma você não está gastando nada no teu bolso, digamos assim, você está gastando teu tempo e tua disciplina. Então, para você que está pensando em abrir um restaurante, para você que, enfim, por alguma razão colocou isso como meta no teu aspecto financeiro, é interessante você primeiramente pensar para quem você vai distribuir eventualmente o teu produto, o teu serviço. Por exemplo, pelo que eu entendi da pergunta que me chegou, a ideia do restaurante seria um restaurante num bairro. E sim, ela tem mercado desde que você perceba antes se tem por exemplo, alguma fábrica, alguma distribuidora, algum outro negócio que precise de um restaurante ali próximo. Precisa ali de grupo de funcionários para ir lá sair para almoçar, um exemplo. Então, aqui é o primeiro passo. O segundo passo é o seguinte, mapeia se já tem algum outro negócio parecido com o que você quer montar. Aqui eu não acho ruim não, sabia? Eu acho interessante você, de certa forma, mapear também os pontos fortes que você pode, de certa forma, aprimorar. Negócios são assim, tá, gente? Não quer dizer que, por exemplo, no meu caso, a gente trabalha com treinamentos e consultoria. Não quer dizer que o nosso seja 100% melhor ali e tudo mais. Tem pontos aqui que o nosso concorrente ele nos vence e aqui a gente também vence o concorrente. Isso daqui é a lei do mercado mesmo.
Então, quando você faz essa estratégia, é interessante que você já começa a ter aí um processo de tanto de clareza quanto de certa forma, ter aí um instrumento de diferenciação no seu negócio. Eu faria isso antes de começar a abrir um restaurante, tá? Antes de colocar ali na mão no bolso e tudo mais. O terceiro passo é você delimitar quanto que você vai gastar com esse teu negócio. Tá, e aqui vem as perguntinhas. Será que eu vou alugar um ponto? Será que eu vou comprar um ponto? Será que eu vou precisar de um financiamento? Será que eu vou precisar de algum órgão que ele me ajude aqui? Enfim, é importante você já responder isso para você antes de pensar. E o último ponto é o seguinte, por se tratar de um restaurante, é importante você ter um recurso humano. Tá? O que é o recurso humano? Naturalmente o restaurante vai precisar de cozinheiros, vai precisar de atendente, vai precisar de um caixa, vai precisar aí de um gerente, né, para gerir essa empresa como um todo, essa equipe. Então é importante você colocar também o recurso humano que você vai precisar para iniciar o seu negócio. Tudo bem? Basicamente seria esses os primeiros passos para você começar aí o seu negócio no ramo da gastronomia, ok? Logicamente tem outras coisas, mas enfim, eu foquei nesses primeiros passos que depois vem uns outros passos aí que são importantes. A segunda pergunta que me chegou, pessoal, foi o seguinte, mais ou menos assim: Bruno, eu faço engenharia civil, tô colando aqui da onde fizeram. Bruno, eu faço engenharia civil e eu percebi que a Pintando 7, obrigado aí pela presença, muito obrigado. A gente está testando um quadro novo aqui, tá? De perguntas e respostas. Então, você manda uma pergunta, eu respondo para você sobre carreira, negócio e tudo mais. E, enfim, Bruno, engenharia, será que é uma área boa para mim? Enfim, eu estou percebendo que o mercado está escasso, eu estou percebendo que, enfim, não está tão legal assim. Eu estou pensando em migrar para a área de gestão de gestão financeira. O que você acha? Você acha uma boa isso? Primeira coisa é o seguinte, e qual a tua base para analisar que o mercado está escasso? Por que você está falando que o mercado de engenharia está escasso? Eu acredito que assim, é interessante você, de certa forma, primeiro passo, tá? O que eu faria era perguntar de alguém que já está na área. Não sei se necessariamente você conhece alguém, mas, por exemplo, você pode até fazer uma busca breve no LinkedIn, por exemplo, no Facebook ou Instagram, e pesquisar profissionais dessa área que até podem fazer mentorias da tua própria área. Eles atuam como mentores também. Às vezes acontece muito isso no meu mercado. Tem coaches que eles fazem mentorias das suas próprias áreas. A engenharia também eu já conheço alguns fora aqui de Manaus, mas enfim, eu faria essa primeira pesquisa, ok? A segunda é o seguinte: como é que o mercado que você quer atuar está em relação à engenharia? Aqui vem um negócio, tá, pessoal? Por mais que você ache que o mercado está escasso, e é que é importante você se autoconhecer, vamos supor que você se descobriu, que deu uma vontade ali, mas se descobriu, tá? Que é o melhor passo, e tende a empreender, por exemplo. Então é interessante você usar esse teu conhecimento para ajudar pessoas a empreender na engenharia civil. Aqui é uma dica que eu estou dando, que aqui vem um grande detalhe: você precisa mergulhar, você precisa experimentar. Como você está fazendo faculdade ainda, é interessante você experimentar até dentro da tua faculdade. Aqui é um erro muito grave que às vezes a maioria comete, que é esperar terminar a faculdade para poder ter um direcionamento profissional. Aqui é interessante você, mesmo dentro da faculdade, já começar a estudar o mercado, já começar a andar com pessoas que já estão no mercado, porque aí, de certa forma, você não perde tempo, tá? Aqui é interessante quando a gente fala de gestão de carreira, porque o tempo é algo valioso. Você não necessariamente precisa terminar a faculdade, passar no concurso, entrar numa empresa para decidir o que você quer, que é interessante você já definir de verdade o que você quer. Por isso que o elemento essencial é clareza, ok? A terceira pergunta foi bem genérica, assim, mas eu trouxe para que eu acho interessante a gente falar. Bruno, qual carreira eu devo seguir? Olha que perguntinha que eu acho que pelo menos eu já fiz essa pergunta alguma vez na minha vida. Em relação a qual carreira devo seguir, é interessante você, de certa forma, fazer o que nós chamamos de uma busca pelo autoconhecimento, conhecer você o mais profundamente possível.
existem, pessoal, alguns estilos de trabalho que hoje nessa nossa geração aí, de geração X, Y e Z, juntas ali, a Alfa que está chegando, que é do meu filho Heitor, a gente está vivendo um mercado de trabalho que tem bastante opções de estilos de trabalho que, por exemplo, na minha adolescência não tinha, tá? Então, por exemplo, tem pessoas que trabalham em casa, que é o home office. Obrigado pela presença. Tem pessoas que trabalham no serviço público, tem pessoas que trabalham viajando, tem pessoas que trabalham utilizando a internet, utilizando aí o Facebook, Instagram, YouTube, WhatsApp, Telegram, enfim. Tem outras pessoas que trabalham em CLT, nada de errado nisso. Enfim, você percebe que as opções elas estão mais claras, estão mais, de certa forma, tem muita opção, vamos colocar assim. E eu acho interessante que vão surgir novas opções também, das quais eu, de certa forma, ainda nem sei exatamente. Tá? O mercado de trabalho a gente não tem necessariamente como decifrar e afirmar 100% que vai ser assim. Talvez ele mude, talvez ele se transforme. Isso aqui é um exemplo, se você colocar em uns 5 anos mais ou menos, a gente não fazia esse tipo de transmissão aqui, uma live como eu estou fazendo agora. Eu vim de um cenário de serviço público, então quando eu raramente usava essa ferramenta de live aqui no meu trabalho. Hoje é uma ferramenta que é imprescindível para o meu negócio, tá? Porque a gente transmite, a gente conversa com pessoas, a gente fez uma Clube de 5 no sábado, então tinha uma usuária nossa aqui interagindo de Portugal. Olha que legal. Então, se não tivesse essa ferramenta, dificilmente a gente teria esse contato Manaus, Portugal e tudo mais, de uma maneira até, de certa forma, simples, né? E fácil aqui na interação pelo Instagram, pela live. Então, é interessante você colocar qual estilo de trabalho você quer para sua vida. Aqui vem um detalhe, tá? Quanto mais claro, melhor. Sabe por quê? Você vai passar muito tempo fazendo isso, tá? E aqui vem um detalhe, não quer dizer que fazer o que gosta você não vai ter problema, você vai ter problema sim, tá? No entanto, a superação ela tende a ser um pouco mais fácil do que eventualmente você fazer algo que você não gosta, não conecta e tudo mais. Aí a tendência, tá, é você, de certa forma, daqui a pouco enjoar, daqui a pouco fazer por fazer e tudo mais, ok?